Viva Mordecai! Deus salvou o seu povo. Bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar aprendendo a história do rei Assuero e da rainha Esther. Esta é a rainha Esther. Ela foi aonde estava o rei e pediu para conversar com ele. Esther pediu permissão para fazer um jantar para ele e Amã. E o rei concordou. Um jantar para o malvado Amã? O que será que a Esther estava pensando? Vocês se lembram que no domingo passado nós ficamos sabendo que Amã bolou um terrível plano e estava pensando em matar todos os judeus. Mas o que será que a Esther estava pensando com isso? O jantar estava preparado e todos já tinham chegado. Novamente o rei perguntou qual era o desejo da rainha. E Esther disse que queria que o rei a amasse e que jantasse novamente no dia seguinte. O rei aprovou. Amã saiu todo contente, mas ao se deparar com Mordecai na porta do palácio, a sua raiva voltou. Mordecai não se levantou, ficou onde estava. Mas nada podia atrapalhar a alegria de Amã. Ele se exibiu, falou para todos, contando do jantar e que a rainha o tinha convidado de novo. Todos ficaram impressionados. Ele contou que o jantar tinha sido maravilhoso. Assim que Amã viu Mordecai, ele se lembrou e continuou bolando terríveis planos. Aquela noite, lá no palácio, o rei não conseguia dormir. Então ele pediu a um servo que pegasse o livro e contasse histórias de acontecimentos importantes que tinham acontecido no reino. O rei ouviu atentamente, e um dos acontecimentos registrados no livro foi quando Mordecai salvou a vida do rei. Lembra que Mordecai contou para Esther o plano de matar o rei? E ele perguntou: qual foi a recompensa desse Mordecai por ter salvo minha vida? Neste momento, Amã chegou ao castelo, pois queria pedir permissão ao rei para acabar logo com a vida de Mordecai. E o rei lhe perguntou: diga-me, o que devo fazer para honrar um homem a quem realmente me agrada? Imaginem só, Amã achou que o rei estava pensando nele. Aproveitou e respondeu dizendo que o homem devia ganhar roupas reais, cavalo e coroa. Um príncipe deveria vesti-lo, levá-lo pelas ruas da cidade, dizendo em alta voz que aquele era um homem honrado pelo rei. Amã levou um baita susto quando o rei revelou que se tratava de Mordecai. Já imaginaram? E tem mais, Amã deveria ajudar a fazer todos esses preparativos e ainda ajudar a contar para todo mundo que Mordecai era um homem especial. Amã quase não suportou o que via. Mordecai com vestes reais, honrado pelo rei, nas ruas do reino. Vocês conseguem imaginar isso? E ainda tinham que gritar: Viva Mordecai! Viva Mordecai! O dia do segundo jantar tinha chegado. Novamente o rei perguntou para a rainha Esther o que ela desejava, e ela respondeu: salve a minha vida e a vida do meu povo, pois um inimigo muito mau quer acabar com o meu povo. Esther revelou seu segredo ao rei, contou que era judia, do povo que tinha vindo de Jerusalém. O que vocês acham que o rei fez? Ele não se importou com isso, pois ele amava Esther, mas o rei quis saber quem era o inimigo que queria acabar com ela e com o seu povo. Foi aí que ela disse: Amã. Amã ficou com muito medo e estava tão desesperado que se aproximou da rainha pedindo que ela o salvasse, mas de nada adiantou. Ele foi retirado do salão com a cabeça coberta e o rei mandou castigá-lo. Ele perdeu tudo o que tinha, ele perdeu a própria vida. Sabe, eu preciso lembrar uma coisa para vocês. O rei tinha assinado um decreto dizendo que todos os judeus deveriam ser destruídos. O que será que aconteceu depois disso?
O rei pensou e explicou que não podia mudar a lei, pois um rei não pode fazer uma lei e depois mudá-la. Mas ele poderia fazer uma outra lei. É isso aí. O rei Assuero mandou que Mordecai e Esther fizessem um novo documento, no qual poderiam escrever tudo o que quisessem. Esther e Mordecai não perderam tempo. Convocaram os secretários do rei, que escreveram tudo o que eles disseram. Os cavaleiros levaram os documentos e saíram com muita pressa. Mas afinal, o que será que tinha nesses documentos? Na lei que a mãe e o rei fizeram, os judeus não poderiam se defender. Deveriam aceitar a destruição sem fazer nada. Que horror, não é mesmo? Mas com o novo documento de Esther e Mordecai, eles estavam autorizados a se defender dos inimigos. As cidades que recebiam a ordem também faziam festa. O dia foi marcado para acabar com os judeus, mas se transformou no dia de alegria. Havia uma nova história para se contar, uma história de medo que virou esperança, uma história de luta que virou conquista, uma história de destruição que virou vitória. Deus mudou a história do seu povo. Este dia é considerado como a festa do Purim. Até hoje, os judeus comemoram como uma festa o dia que Deus mudou a história do seu povo. Mordecai se transformou em um homem muito importante entre os judeus e muito respeitado no reino de Assuero. Com jejum e oração, a rainha Esther teve coragem e conseguiu conversar com o rei Assuero. Deus, através dela, agiu, fazendo com que a história do seu povo fosse mudada. Nosso versículo de hoje é: somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8, 37. Para a atividade de hoje, vamos preparar um troféu, o troféu da vitória dos judeus. Nesse troféu, nós podemos escrever o versículo: somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Vamos fazer uma oração? Senhor, muito obrigada por este domingo, muito obrigada porque aprendemos um pouquinho mais do quão importante é caminharmos ao teu lado. Muito obrigada porque o Senhor cuidou do teu povo, assim como o Senhor continua cuidando de cada um de nós. Ajuda-nos a andarmos de acordo com a tua vontade e fazermos as coisas certas. Perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Um bom domingo para vocês. Tchau!